Imagina que de repente você acordou em uma grande arena em ruínas, um coliseu, mas não é aquele coliseu que você conhece. Essa arena está em meio à floresta amazônica. Você olha para o céu e o tempo está fechado, com nuvens densas e uma tempestade acima da sua cabeça. Ela está ali, mas não chove nenhuma gota. Ela parece até estar esperando alguma coisa. O Universo Zero já está disponível, uma história cheia de ação e emoção que você não pode perder. O link tá na descrição. Aoba, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer uma luta que eu já tô devendo há algum tempo. Eu prometi que eu faria essa luta no vídeo do Luffy contra o Naruto. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você vá lá e veja, também tá muito bom. Tá aí no card pra vocês. Deixando de enrolação, vamos dar uma analisada nos atributos físicos, nas capacidades mentais e nos feitos de cada um, pra tentar chegar em uma conclusão lógica de quem será o vencedor. E dessa vez eu decidi criar um cenário e um roteiro pra essa luta, pra dar um tom mais legal pra batalha. De repente, você ouve as paredes estalarem de um dos lados do coliseu, e do nada, dois pilares gigantes caem, derrubando uma parte da arena consigo. A poeira se ergue como uma cortina, suas tranças e uma queixada de jumento na mão são únicas, e junto dele, uma voz forte como uma trombeta surge anunciando sua entrada. Na arena, o humano mais poderoso, Sansão, da Bíblia. Animais que estavam escondidos na sombra do coliseu rugem para o alto com seu anúncio. Sansão é visto por muitos como o ser humano mais forte que já existiu. Vamos dar uma olhada nos seus feitos, começando por baixo, com o mais tranquilo. Ele rasgou um leão como se estivesse rasgando um cabrito. Em Juízes capítulo 14, do versículo 5 ao 6, tem a seguinte passagem: Desceu, pois, Sansão com seu pai e a sua mãe em Timnate, eu acho, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de um leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem ao seu pai nem à sua mãe deu a saber do que tinha feito. E como eu falei, isso é o básico. Sansão derrubou um templo com as mãos. Juízes capítulo 16, do versículo 28 ao 30. E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sansão eliminou 1000 homens com uma queixada de jumento. Juízes capítulo 15, do versículo 14 ao 16. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimadas, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Disse então: Com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Acha que isso é tudo? Ah, não, eu deixei o melhor pro final. Juízes 16, capítulo 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte a Hebrom. Ah, mas era só uma porta. Essa porta que o texto se refere são os portões da cidade de Gaza. Uma estimativa muito, e vou repetir, muito conservadora, é que esses portões pesavam no mínimo 300 quilos. Vou repetir mais uma vez, isso é muito conservador. Por mais que não exista um peso exato dos portões, algumas pessoas levam em consideração que os portões dessas cidades de antigamente eram robustos, grossos, feitos de madeiras fortes e pesadas, e geralmente eram reforçados com metais como bronze ou ferro. Se for levar isso em consideração, o peso dos portões seria de 1 a 3 toneladas, mas como não é um peso exato, eu diminui muito só para não ter reclamação. E quanto à distância que Sansão percorreu, quão longe ele levou esses portões? O Monte Hebrom ficava a aproximadamente 40 a 50 quilômetros de Gaza, dependendo do percurso. Algumas fontes dizem ser 60 quilômetros, mas vamos considerar só uns 40 para não ter reclamação de novo. Tudo isso é bem impressionante, mas quem tá à frente dele não é qualquer um. Mas os animais são interrompidos e calados por um rugido ainda maior. Você se assusta e olha para a direção do rugido. Está atrás de você. Você olha e só vê as sombras. Você cerra os olhos para tentar ver melhor, e então no fundo das sombras, dois olhos brilham com uma intensidade sobrenatural. Eles são finos, verticais e refletem algo muito mais perigoso do que uma fera comum. Quase como se a própria escuridão estivesse viva. Uma voz mansa junto com luzes e um helicóptero surge no céu. Primeiro teste de combate. Espécime Indoraptor.
Ele é um dinossauro híbrido de Jurassic World com muito do DNA dos Velociraptors, mas ele é melhorado em muitos pontos. O Indoraptor tem por volta de 3 metros de altura, mais de 7 metros de comprimento e pesa em volta de 1 tonelada. Sua força de mordida é o suficiente para arrancar o braço de um homem como quem morde um chiclete. Uma estimativa para a força do Indoraptor está entre 8.000 e 15.000 newtons, o que dá entre 1.000 a 1.500 kgf. Receber uma mordida dessa seria como equilibrar um carro em cima de dentes serrilhados feitos para cortar em cima de você. Para efeito de comparações, é mais forte do que um tubarão branco adulto. E para não ter confusão, eu vou relembrar, eu falei kgf, não PSI. PSI é isso aí que vocês estão vendo na tela, significa libras por polegada quadrada. É a força aplicada em um único ponto como uma polegada. kgf é quilograma força e mede quantos quilos de força um animal consegue fazer na mordida. Pode não parecer, mas tem uma diferença grande. O Indoraptor tem braços longos e fortes o suficiente para levantar o próprio peso, além de garras bem compridas e bem afiadas. Sua inteligência, principalmente de batalha, é muito maior do que a dos animais que conhecemos, que usam inteligência para caçar ou lutar, como chimpanzés ou orcas. Esses animais até conseguem fazer estratégias em conjunto, usar combinações diferentes de ataque dependendo da situação, e realmente são inteligentes. Mas o Indoraptor consegue usar de enganação ao ponto de fazer um homem de burro. Ele tem um aprendizado extremamente rápido e mostrou isso quando ele quebrou o vidro pisando nele e notou que não poderia andar sobre o vidro porque senão ele quebraria, então ele foi com cautela de forma mais segura. Mas vamos para o que importa, quem venceria? E a resposta é... Você volta os olhos para aquela criatura e ela vem andando na sua direção, vagarosamente. Os olhos daquele animal estão travados na sua direção. Ele se aproxima cada vez mais e quando ele chega na sua frente, você percebe o quão insignificante é a sua presença. O Indoraptor ignora completamente a sua existência. Ele está salivando, com os olhos fixados em Sansão. Você se arrasta o mais longe que pode enquanto os dois se encaram circulando pela arena. Quando você vira para correr para longe, você ouve: seja pela glória, pela honra, pelo dinheiro ou pelo sangue, iniciem esse combate agora! Você até queria escapar, mas seus instintos te obrigam a ficar. Você precisa assistir essa luta mesmo que isso custe a sua vida. Sansão e o Indoraptor partem para cima um do outro em linha reta, sem mordomia nem ameaça, apenas avançam a toda velocidade. Sansão já pega uma rocha grande do chão e arremessa contra o Indoraptor, que tenta desviar, mas é acertado de raspão. Ele sente a dor e se descuida por um momento, permitindo que Sansão desvie o primeiro ataque dele, se deslizando por baixo do Indoraptor e pegando a sua cauda. Sansão puxa a cauda dele e o arremessando para longe. O Indoraptor se levanta rápido, mas é surpreendido com Sansão já em cima dele, se segurando em seu pescoço e dando golpes em sua cabeça. O Indoraptor tenta agarrar ele com as mãos. Sansão segura suas mãos, mas é arranhado. Nada grave, mas ele sente. O Indoraptor usa sua cauda para tirar Sansão de cima dele e aproveita enquanto ele está caído para morder o seu braço. Sansão percebe que o seu braço vai ser arrancado, então segura a boca do Indoraptor com uma mão e tenta usar os pés para abrir a boca dele. Mas o Indoraptor usa seus braços longos para segurar o corpo de Sansão enquanto o perfura e o bate contra o chão. Sansão se vê sem saída, mas não se abala. Sansão usa o seu braço ainda solto e com toda a sua força dá um soco no focinho do Indoraptor, que o solta ficando um pouco atordoado. Sansão está ferido, com um braço praticamente inutilizável, mas aproveita que o Indoraptor parece atordoado para atacá-lo, mas era uma armadilha. O Indoraptor usa sua cauda para dar uma rasteira em Sansão, o derrubando. O Indoraptor pula por cima dele, tentando morder o seu rosto. Sansão consegue defender o rosto, então o Indoraptor morde a sua barriga. A dor é imensa. Sansão tenta dar socos, mas nada adianta. O Indoraptor continua sua carnificina, mas Sansão, apesar de ferido, resiste com uma fúria indescritível, lutando contra a dor, o cansaço e a inevitabilidade do seu fim. Mesmo com muita força de vontade, ele começa a sucumbir à dor, às mordidas e os cortes. Porém, antes de desmaiar, ele lembra que não está sozinho. Então clama a Deus: ó Deus, dai-me força mais uma vez para que eu elimine esse demônio da existência e faça-o se arrepender de ousar pisar neste mundo. Sansão, em um último esforço, agarra o pescoço do Indoraptor com as duas mãos e puxa para direções opostas. De primeira parece não funcionar, mas o Indoraptor o solta e começa a fazer de tudo para se livrar das mãos de Sansão, que continua puxando e puxando enquanto se levanta, fazendo o Indoraptor esfregar a cara no chão. Em um último ato, o Indoraptor dá um rugido para o alto que estremece todo o coliseu, enquanto a sua cabeça é arrancada sem piedade. Todos os animais que observavam nas sombras rugem com a vitória de Sansão e voltam para as sombras, desaparecendo como um vulto. O helicóptero começa a se retirar e junto com eles pode-se ouvir uma voz: primeiro teste de combate, Indoraptor. Derrota. Vamos aprimorar.
De repente você olha para frente e Sansão está olhando diretamente para você. Ele se aproxima e diz: leia o Universo Zero, é muito bom. Você apenas concorda, já que ele realmente tem razão, o Universo Zero é muito bom mesmo. Então sua consciência salta e você começa a voltar a si. Mas antes de acordar em frente ao seu celular ou computador, você vê aquele helicóptero. Ele está sobrevoando uma floresta densa, mas para no meio dela. Uma grande comporta se abre no chão entre as árvores e o helicóptero entra naquela comporta. Tudo está escuro lá dentro, mas quando o helicóptero pousa, as luzes se acendem e você pode ver centenas, milhares de jaulas. Em cada uma delas há Indoraptores, incontáveis Indoraptores, com sede de sangue e prontos para o combate. Um homem que estava na instalação diz: quando vamos voltar para lá? O homem que desceu do helicóptero responde: vai levar um tempo, a próxima batalha já está definida. É possível ver que na mão desse homem há uma tela, e nessa tela você vê um Camaro amarelo caindo de um portal. Mas não é qualquer Camaro amarelo, ele vira um robô gigante. É possível ver também uma criatura completamente negra voando ao longe, um Fúria da Noite, o rei dos dragões. Ambos têm personalidade dócil e tranquila, mas são obrigados a se enfrentarem. Dois entram, apenas um sai. Quem vence? Quem volta para casa e quem fica?